Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o mito da democracia racial no Brasil. É, e para falar nisso, a gente precisa relembrar, né, os assuntos das nossas últimas aulas, no qual a gente tratou sobre, é, a- as, sobre toda a escravização, né, tanto do povo indígena quanto dos africanos aqui no Brasil, e todo o processo de miscigenação decorrente dessa miscigenação forçada, né, pelos europeus, beleza? E a construção do Brasil enquanto nação, ela está estruturada em cima desse mito de uma pseudo-democracia racial, né? De que uma parcela expressiva da nossa sociedade compartilha essa crença de, enquanto a construção de nação, o Brasil não se caracteriza por ter conflitos sociais abertos, tá? Então, em outras palavras, né, a gente tem fortemente difundido no Brasil a crença de que a cultura brasileira, por ser miscigenada, né, antecipa a possibilidade de um conflito racial. Uma ideia errada, muito errada acerca do que a gente enxerga no Brasil, né, que é totalmente diferente, com um racismo muito grande. E aí, é, a gente, para falar nisso, a gente primeiro precisa se perguntar o que é a democracia racial, beleza? Mas sempre que a gente fala em democracia, né, sempre na palavra democracia, em sentido mais amplo, a gente não está falando apenas da possibilidade de participação política, mas quando a gente está falando de democracia racial, a gente vai trazer também a qualidade, a igualdade, a plena igualdade entre as pessoas, independentemente da raça, da cor, da etnia, beleza? Então a gente não está falando apenas de participação política, mas de igualdade de direitos, de igualdade social, de igualdade racial e liberdade garantida a todas as pessoas, beleza? Então, pensar essa democracia racial requer pensar em uma sociedade em que todas as pessoas, independentemente da sua origem étnico-racial e da cor de suas peles, sejam livres e tenham direitos iguais, beleza? Então, no mundo atual, mesmo com o fim da escravidão, da escravização e da condenação de práticas e de ideologias racistas, ainda não se existe a democracia racial. E o que a gente vê aqui no Brasil hoje é muito contrário de uma busca dessa democracia racial, é um crescimento do racismo, né? De ideologias racistas sendo amplamente difundidas e crescendo, né? E a gente percebe isso na segregação imensa que há entre as populações negras, indígenas das populações brancas, né? E aí o que a gente é, eu trago sobre isso a importância de discutir essa democracia racial, discutir esse racismo, né? Porque é algo que a gente está velado aí. E como vocês podem ver aqui nessa charge, né, ele traz toma, negro safado, preto vagabundo, encosta aí, criolinho. Mas quando você vai se discutir isso, a primeira importunação que traz não, isso é algo que não existe no Brasil, isso é vitimismo, né? E a gente sabe que o racismo é algo muito presente na nossa estrutura social, beleza? Então, é, a ONU, a gente teve um passado, né, de exploração, de escravidão, de racismo e exploração de territórios africanos por parte de nações europeias que deixa uma imensa cicatriz desse preconceito, dessa discriminação na nossa sociedade, beleza? Então, em 1948, a ONU vai promulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí ela vai declarar, vai enfatizar essa igualdade de direitos entre todos os seres humanos, independente de raça, cor, religião, nacionalidade ou gênero, como vocês podem ler aí nesse trecho, né, do segundo artigo da declaração, tá? É, e, dando continuidade, a nossa Constituição também enfatiza esse estabelecimento de direitos iguais entre as pessoas, independentemente de qualquer distintivo,
né? E aí eu trago aí a Constituição, né? E o artigo 5º dela, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? É um artigo que, mesmo que não menciona diretamente a questão étnico-racial, que seria muito importante se mencionasse, mas o texto, esse trecho, né, citado do documento, atesta que não pode haver discriminação de qualquer natureza. E aí fica implícito, né, de que a discriminação racial é algo que não é permitido, mas ocorre do mesmo jeito. Tá? E esses documentos, esses tanto da ONU quanto a Constituição brasileira, eles são ferramentas importantíssimas para a construção de uma nação onde haja a democracia racial, tá? Mas não basta apenas a gente ter essas leis sem que ela seja cumprida, né? Para além da discriminação e do preconceito racial, precisa discutir coisas básicas e sempre atreladas à discussão de classe, de oportunidades e várias outras coisas para a gente começar a considerar uma democracia racial. Tá? E isso tudo vem atrelado ao fato de que a gente está muito dentro de um racismo estrutural, né, que segrega em diversas classes sociais, negros e brancos, e que dificulta principalmente o acesso da população negra a serviços básicos como de educação, de saúde, de segurança, empregos dignos. Tá? E aí a gente precisa de diversas tomadas de medidas públicas para que ocorra essa reparação histórica, para que a gente consiga, em algum momento, alcançar essa democracia racial. E aí a gente traz essa pergunta: existe democracia racial no Brasil? E aí eu trago logo em seguida essa charge: tem democracia racial no Brasil? Sim. Aí, né, aí embaixo tem, só se for aqui embaixo. Tem democracia, a gente só não sabe para quem, né? Porque não existe essa democracia racial, nem no Brasil, nem em qualquer lugar no mundo, né? A gente viu aqui no Brasil, não ocorreu como nos Estados Unidos ou na África, que sistemas legais de segregação racial existiram. Mas desde a abolição da escravatura nunca houve, sobretudo, nunca houve uma tentativa de reparação social para essas pessoas que passaram muito tempo que foram escravizadas, né? Então a gente tem uma ideologia racista que perdura até hoje, né? Através de um racismo velado e estrutural que mantém a população negra à parte da plenitude de seus direitos em nosso país, beleza? Então a gente percebe isso nessa pequena charge aí que eu trouxe, essa outra, que a gente percebe esse racismo e essa falta dessa democracia racial quando a gente vai observar os cargos ocupados. Cargos altos, cargos de maior relevância, são normalmente ocupados por pessoas brancas, beleza? E a gente também vê isso no reflexo na televisão. Normalmente os papéis de maior importância dentro de uma novela são pessoas brancas. E normalmente os papéis que são destinados a empregadas ou pedreiros ou ladrões são de pessoas negras. E isso é uma das formas que esse racismo velado ele se apresenta para nós. E aí eu trago essa charge que é uma menina negra, ela fala: acho que não quero mais ser atriz, papai. Se for para ter que lavar, passar, servir, eu trabalho aqui mesmo. Porque toda vez que ela vê uma pessoa igual a ela, né, uma pessoa negra na televisão, essa pessoa ela tá fazendo papéis de inferioridade. Não que não sejam papéis importantes, mas inferiores, né? Os papéis mais desejados, cobiçados de uma novela, normalmente são de pessoas brancas, né? Os protagonistas, beleza? Então, esse racismo estrutural, né, que não é algo explícito, está enraizado em nossa sociedade.
beleza? Ele está fincado nas bases da nossa sociedade e a gente precisa ter esse olhar apurado para perceber, tá? E buscar lutar contra isso. A gente percebe isso nessa discrepância de renda entre brancos e negros, na oportunidade de empregos entre brancos e negros, a marginalização da população negra muito grande, tá? Então, o Brasil é, foi por conta de não ter um projeto, né, de segregação entre negros e brancos, um racismo legalizado, a gente teve uma disseminação muito grande do que a gente chama de uma ideologia do mito da democracia racial,